1 Coríntios, capítulo 12, do 12 ao 27. Glória a Deus. Você achou aí? Eu vou ler os versículos pares. Eu peço por gentileza que você leia os versículos ímpares com a sua bela voz. Amém? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Palavrinha difícil, né? Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele, juntos. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente, membros desse corpo. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, por gentileza. Pai de amor e bondade, com temor e tremor, chegamos diante da Tua palavra para nela meditar, ó Pai. Fala pessoalmente a cada coração, desvenda os nossos olhos, afina nossos ouvidos à voz do Espírito Santo. Obrigado pela liberdade de culto e pelo acesso que temos ao Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. ICNV Realengo 2026. O que está escrito ali embaixo? Mais uma vez, uma igreja? Esse vai ser o chavão do nosso ano em 2026. Esse foi o lema com o qual nós começamos nosso culto de oração. Eu dizia, no dia de ontem, eu vou dar um resuminho de ontem, um pouco mais fofo, que a pregação ontem foi um pouco pesada, né? Culto de oração. Mas todos nós colocamos metas na nossa vida pessoal, amém? Quem tem meta de emagrecer esse ano? Meta de academia. Eu estou na luta. Meu corpo descobre que eu vou para academia, logo eu fico resfriado na sequência. Parece que é uma implicância que ele tem comigo, quando ele descobre que eu estou focado na academia. Jorginho, eu chego na academia, ele chegou 6 da manhã antes de mim. Eu chego 6h30, eu estava 6 da manhã, estava ele lá na academia já. Né? Louva a Deus pela vida dele. E está ficando bonito, ficando saradão, perdendo barriga, né? Tá uma benção. Ó, patroa está gostando. Patroa, por acaso, é minha mãe, tá? Que vocês não saibam. Mas nós temos metas pessoais de vida que nós colocamos no nosso coração. Mas se nós somos seres sobrenaturais, que nós vamos ver uma eternidade, quem vai morar na glória, diga amém. Eu creio. Nós precisamos entender que a nossa vida espiritual também precisa ter metas. A nossa vida espiritual precisa ter objetivos, projetos. Então pergunte para o seu vizinho, quais são os seus projetos para com o reino de Deus? Pergunta para ele. Isso é uma pergunta muito importante. E eu quero que a sua vida seja de fato impactada pela palavra de Deus. Mas para isso, eu tenho que viver esse evangelho. É muito desafiador hoje em dia ser uma igreja bíblica, porque a palavra de Deus dá trabalho. Quem agora comigo, diga amém. Amém. Existem coisas aqui que
Mas você tem que se mortificar a sua carne. Não gostamos de orar por quem te faz mal. Alguém fica feliz com quem te faz mal? Não é natural nosso ficar feliz por quem nos faz mal. Não é natural nosso orar por quem te persegue. Não, pelo contrário. Muito mal nós conseguimos ser carinhosos e atenciosos com aqueles que nos fazem bem. Mas eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. E se eu creio na palavra de Deus, ela precisa ser minha vida. Ela precisa ser o ar que eu respiro. E eu quero que em 2026, não só quero, peço, eu clamo a você, que nós sejamos o que a palavra de Deus nos chama a ser, intercessores, não apenas pessoas que vão assistir um culto de intercessão, pessoas que vão orar com uma intercessora, não, pessoas que intercedem por outras pessoas. Porque olha que interessante que a palavra de Deus nos fala. Não, aqui não. Volta para o texto base, versículo 27, por favor. Volta para o versículo 27 do seu texto. Versículo 27 nós lemos agora, de 1 Coríntios. Achou aí? Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente. Esse individualmente aí não quer dizer que você ficar na sua, resolvendo sua vida no seu isolamento, não. Quer dizer que você individualmente precisa assumir um papel no reino de Deus. Individualmente, como parte desse corpo. E nós começamos esse nosso projeto de ter como intercessão a base do nosso culto o seguinte texto. Eu quero ler com você. Leia para mim. Antes de tudo, o verso 2 é um parênteses na pregação, porque nós como igreja temos que ser testemunhos. A igreja não tem que ficar fazendo escândalo, a igreja não tem que ficar fazendo barraco na internet, não tem que ficar mandando áudio, pastores mandando áudio como se fosse uma pessoa não cristã, xingando e falando palavrão. Nós temos que fazer o quê? Orar. Nós temos que o quê? Interceder. Nós temos que ser a diferença. Nós temos que clamar a Deus: Senhor, sara a nossa nação. Quem crê que Deus pode curar o Brasil, diga amém. Amém. Se eu digo que Deus governa a minha vida, estou batendo nessa tecla já há 3 semanas já. Eu preciso crer no poder de Deus, mesmo nos momentos de adversidade. E quando eu olho para o versículo 1, nós estamos falando do apóstolo Paulo, uma pessoa que nos chama a ser seu imitador, como ele é imitador de Cristo. É isso que ele está nos chamando. Então, se o que está falando aqui é de uma pessoa que imita Cristo, e se eu amo a Cristo e o seu evangelho, eu pratico a sua palavra. Eu tenho direito de escolha? Não. Porque se eu não amar, eu tenho um problema. 1 João 4, do 11 ao 12. Amados? Esse foi um breve resumo do que nós tratamos ontem no culto de oração. Então, a intercessão, ela é um ato de amor. E eu quero mostrar a você, à luz da palavra dessa manhã, não de achismo humano, não de palavra coach, pregação de tapinha nas costas, não. Mas eu quero mostrar para você, à luz da palavra de Deus essa manhã, que nós, como corpo de Cristo, habitação do Espírito Santo, quem é a habitação do Espírito Santo, diga amém. Amém. Nós temos um papel. A nossa ação no reino de Deus é coerente com aquilo que nos foi dado. Nos foi a graça, a misericórdia, o amor, o perdão de Deus. Isso que foi derramado sobre nossas vidas precisa ser praticado. Mas a igreja de Nova Vida de Realengo tem um problema, que eu apelidei carinhosamente de fobia social seletiva. Se isso é feito de forma voluntária ou não, eu espero que não. Se é de forma intencional ou não, existem pessoas na nossa igreja que fazem acepção de pessoas. Existem pessoas que têm grupinhos. Eu gosto de um grupo de pessoas. Aquela pessoa me agrada. E isso é algo muito perigoso. Porque sabe quem semeia divisão no reino de Deus? Pergunta para o seu irmão. Adivinha quem é o cara que semeia divisão? O mesmo que lá no céu se achou muito bom e resolveu, levou com ele 1/3.
Hein? Quem é? Quem é essa pessoa? Satanás. Fala para o seu irmão, Satanás. Então, mas antes de mais nada, vamos ser sóbrios e vigilantes. Eu não estou chamando você para levar um irmão para a sua casa. Eu não estou chamando você para contar toda a sua vida para uma pessoa. Fala para o seu irmão, não. Não é para você ser babado do seu irmão. Não é para você permitir ser explorado pelo seu irmão. Mas é entender que se eu sou igreja, eu tenho que saber se a pessoa à minha direita ou à minha esquerda, se ela está passando por alguma luta, se ela está passando por alguma adversidade. E se ela está, eu tenho que ser um intercessor na vida dessa pessoa. Eu não entendo, porque quando eu falo a palavra intercessão, eu sinto que isso abate um pouquinho o coração das pessoas. Mas nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto. Quem quer ser salvo, diga amém. Para ser salvo, eu tenho que praticar a palavra de Deus. Eu tenho que praticar os seus mandamentos. E eu vou fortalecer esse argumento em cima dessa palavra, amém? A igreja costuma ser comparada com família, templo, um exército, noiva de Cristo. Mas o apóstolo Paulo gostava muito do termo corpo. E um dos versículos 12 ao 14 diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, fala para o seu irmão, um só Espírito. Todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Isso pode soar estranho para você, mas naquela época era muito diferenciado. Haviam escravos, haviam pessoas analfabetas naquele grupo, pessoas que eram um pouco selvagens. Então, por isso você precisa entender, era uma diversificação de pessoas muito grandes, mas Deus amou o mundo e Deus não faz acepção de pessoas. Você crê nisso? Muito menos nós podemos fazer. E a todos nós nos foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. A nossa unidade não é denominacional. A nossa unidade é sobrenatural, ela é espiritual. O que me une a você não é a simpatia, não é porque você é legal, é porque se eu não amar você, se eu não interceder por você, eu peco 2 vezes na palavra de Deus. A palavra de Deus me chama a te amar e ela me chama a interceder por você. E se eu esqueço esses 2 fatores, eu estou 2 vezes contrariando essa palavra. E quem é crente ama a palavra de Deus, ama esse evangelho, ama e pratica. Então o Espírito Santo de Deus, o sangue do Cordeiro que foi derramado pelo sacrifício de Cristo Jesus, o que nós vamos lembrar hoje ao chegar à mesa do Senhor, é isso que nos une a esse corpo. Quando você foi batizado, um só batismo, outra tecla que eu bato muito, porque tem pessoas que inventam batismos misteriosos, isso não existe, é um só batismo, um só Espírito, um só Deus que é Pai sobre todos. Então nós temos que entender isso. Se eu estou nesse corpo, eu tenho que interagir com este corpo. Você já viu a sua mão fingir que seu cabelo não existe? O que aconteceria com o seu cabelo de manhã cedo se as 2 mãos suas dissessem: eu não vou escovar você hoje? Como é que você estaria hoje? Black Power, né? Não sei. Se as suas 2 mãos se revoltassem contra você e desprezassem o seu rosto, seu cabelo, a maquiagem, a sua roupa, então você não tem escolha. Olha para a pessoa do seu lado, você tem que me amar. Você tem que estar juntinho de mim e falar para ele. Porque olha, é interessante que o apóstolo Paulo agora vai até fazer uma brincadeirinha aqui. Será que eu posso dizer que se eu não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixar de ser do corpo? Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas, quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo esclareceu uma coisa muito forte no meu coração. É muito gostoso quando você está lendo a Bíblia e Deus fala com você. Eu costumo dizer para a igreja: quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Infelizmente, a gente vive aquela cultura de é bom ver uma passagenzinha no Instagram, Facebook, TikTok. Não. A melhor forma de você interagir com o Espírito Santo e com Deus é na oração e na leitura da palavra.
E eu estava lendo esse texto e Deus te revelou uma coisa muito confrontou meu coração. Existem muitas pessoas que entendem que fazer parte do corpo é fazer aquilo que eu quero. Se não me deixam fazer aquilo que eu quero, eu não quero fazer nada. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Quem conheceu o nosso amado pastor Francisco, fundador? Pastor Francisco, sabe como começou o ministério dele? Catando rato morto e limpando e lavando o banheiro de uma lojinha na beirada da linha do trem em Oswaldo Cruz. E para não sujar o terno dele, ele chegava, tirava o terno dele. Naquela época, terno era uma coisa muito cara. Eu lembro dos anos 80, terno era uma coisa muito cara. Então, ele tinha um terninho só, e ele tirava, dava para minha mãe o terno dele. Eu acho que terno de marrom ou cinza, não é a cor dele não. Cinza, né? Aí ele pegava os ratos mortos pendurados lá, jogava fora. Anos 80 era muita adrenalina, né? Igual hoje em dia não, era punk, né? Para sobreviver naquela época. Os ratos lavavam o banheiro, tudo antes da igreja o pastor chegar. O pastor chegava e ele estava lá arrumadinho. Aí tinha um outro diácono lá que era meio malandro, que deixava 3 cadeiras bagunçadas para quando o pastor chegasse, ele arrumasse as 3 cadeiras, sabe? Um outro diácono tinha naquela época. Gente boa. Deus converteu ele se consertou com o Senhor. Não é mais? Meu pai lá limpinho lá. Ninguém soube que ele pegou os bichinhos mortos. Ninguém soube que ele lavou o banheiro. E mais tarde desonrou ele. Aquela igreja se tornou Marechal Hermes, que é uma igreja mais bonita da Nova Vida. Hoje nós temos esse tempo. Por quê? O que nós fazemos no reino de Deus não é aquilo que nós queremos, mas é aquilo que a igreja precisa. E existem pessoas do seu lado que precisam de uma palavra de cura, uma palavra de amor, uma palavra de cuidado. Às vezes tem uma pessoa com o rosto bonitinho aí, mas você nem sabe o que ele passou essa noite, os terrores noturnos que ele enfrentou, a palavra que às vezes ela ouviu no trabalho, a ameaça do empregador dela. Como tem sido dias difíceis hoje em dia, eu escuto o testemunho de muitas pessoas aqui da igreja, de empregador assediando, tratando mal. Então, às vezes, o que essa pessoa só precisa é de um irmão do lado para dizer: eu te amo, eu estou com você, eu estou orando por você, você vai vencer, porque aquele maior é o que está em nós do que está nesse mundo. É isso que as pessoas precisam ouvir, elas precisam ouvir o poder de Deus. E se você se calar, você está mortificando, não é a sua carne não, mas é o dom que Deus deu para você, o dom do Espírito Santo. Você está tirando de você essa bênção que você tem. Então fala para o seu irmão: não feche os seus lábios. Eu não estou na igreja para fazer o que eu quero, mas o que o Espírito Santo de Deus me levar a fazer. Como é que eu sei, pastor? Você tem que ter intimidade com Ele, orando, na leitura da palavra. Mas aí, trazendo para o âmbito da intercessão, que é um lema nosso, que eu vou bater nessa tecla o ano inteiro, a intercessão ela sofre um problema muito sério na igreja, que as pessoas terceirizam a intercessão. Ah, irmã de oração forte, deixa a intercessão para aquela irmã de oração forte. Ah, não, isso é responsabilidade do pastor. É responsabilidade da liderança, do círculo de oração da igreja, de outra pessoa, menos eu. Meu amado, todas as vidas que atravessam aquela porta é nossa responsabilidade. É assim que uma seara funciona. Eu não tenho como tomar conta de todas as igrejas, nem tem como. Quem faz isso é Deus. Mas cada igreja, cada denominação, cada endereçozinho, ali tem que ter pessoas cuidando uma das outras. Fala para o seu irmão: você tem que cuidar de mim. Fala para ele. Versículo 21 ao 25. Os olhos não podem dizer à mão: não precisamos de você, como eu falei antes. E a cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Você já viu que coisa horrível quando a sua unha encrava? Quando você olha para ela, você não dá nada por ela. É uma unhazinha ali, uma pelezinha fininha. Deixa aquilo inflamar, para tu ver a tensão sobre o seu corpo que acontece. Pessoas que tiveram dedos amputados, dedinho mindinho do pé, tiveram que reaprender a andar, porque todos os seus membros, por menor que seja, mais frágil que seja, são muito importantes. Então, e os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós são os decorosos, revestimos especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. O reino de Deus é assim: o menor é... Isso, o reino de Deus é assim. Entenda bem, nunca pense que o que você faz é pequeno demais. Quem conhece a irmã Lúcia? Levanta a mão. Irmã Lúcia, fica de pé. Isso. Fica zerado comigo não. É uma pessoa tímida e reservada. Vamos aplaudir a irmã Lúcia. Obrigado. Irmã Lúcia e irmã Domingos moram depois de Santa Cruz. Qual o nome?
Palmares, acertei, irmão Domingos? Chegam cedo, não são membros da liderança, apesar de que a porta está aberta, quando eles quiserem, mas como membros, não como liderança. Chegam antes do que membros da minha liderança, só vergonha. Chega antes do pastor. E já estão ali, ó, junto com a liderança, trabalhando. Isso é amor. Isso é amor. Isso é um testemunho. Quando eu olho para o irmão Domingos, já me ajudou uma furada lá na pia, na escola do berçário lá, que eu contratei um profissional, o profissional fez besteira, ele me ajudou a consertar, irmão Domingos, cheio de amor, ajuda muito o Mário em vários serviços da igreja, de hidráulica, um homem muito inteligente nesse assunto. Então, esse tipo de coisa contagia o meu coração e me mostra que Deus tem enviado pessoas para esse ministério, cada um com seu dom, com seu talento, e tem sido instrumento de bênção na vida de diversas pessoas. Agora, se eu ficar parado, isolado, sabe o que acontece com o órgão parado? Ele atrofia. Ele deixa de ser regado pelo sangue. E o que nos une é o sangue do Cordeiro. E esse testemunho que existe em nós é para colocarmos em prática. Deixa eu falar um testemunho para você. Não ria do seu pastor. Eu acho meu nariz muito feio. Ele é estranho. Obrigado, vocês não riram. Ele é assim, ó. Eu puxei esse nariz do meu pai. Meu pai, nos anos 90, uma caixa de som caiu no nariz dele. Aí é interessante que depois ficou um buraco aqui no nariz dele, para variar, né? Então, a Sara, ela fica irritada que ela puxou meu nariz também. Mas posso falar uma coisa para você? Eu não troco esse nariz por... Eu não vou arrancar esse nariz nunca daqui. Eu preciso dele. Meu pé direito, que já me conhece desde a minha juventude aqui da igreja, eu tenho uma falha genética no meu pé direito. Eu não tenho articulação no pé direito. Eu sinto dor 24 horas por dia nesse pé. Mas eu nunca vou arrancar esse pé daqui. Eu preciso desse pé. Você crê nisso? Diga amém. Meu cabelo, sarará, tá ralo toda a vida, tá ruim demais. Minha mãe está me ajudando. Que shampoo foi aquele que você me deu? Qual é aquele shampoo, Tayane? De bambu, né? É um shampoo de bambu, carnaúba, eu acho, né? Não sei, de bambu. É de bambu, eu acho. Glória a Deus, parou de cair, fiquei feliz. Já foi um grande avanço. Foi um avanço incrível. Eu não quero que volte, mas se parar de cair, eu já estou feliz pra caramba, né? Mas não é por causa dessas limitações, porque eu creio que na volta de Jesus Cristo eu vou ter um corpo glorificado. Eu posso ter 2 metros de altura, cabelo lourão bonito, mas às vezes Deus me deu isso daqui para que eu não me soberbecesse, porque Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. É assim que Deus funciona. E você pode ter um talento oculto aí, mas não é porque meu nariz não é como eu quero, brincadeiras à parte, meu cabelo, né? A gente tem que ser bem resolvido com aquilo que Deus nos deu, né? Não tem inveja de que tem um cabelinho melhor, glorifica, você queria que essa irmã perdesse o cabelo todo, esse cabelo bonito, né? Não, pelo contrário, glorifique a Deus, seu irmão tem um cabelinho melhor que o seu. A minha esposa orou pelo cabelo da Sara, veio lisinho, não orou da Ana, aí veio enroladinho da Ana, né? Aí dá um trabalho, mas dá um trabalho. É quase 2 horas cuidando do cabelo dela. 3 horas? Nossa, é um trabalho danado. Quando era pequenininha, eu gostava de fazer a prancha no cabelo dela. Mas ela descobriu que a beleza natural do cabelo dela, é uma menina linda, linda demais, né? Eu sou o único da casa com cabelo ruim. Mas entenda bem, eu não tenho que escolher as coisas. Deus distribuiu o corpo conforme a vontade dele. Você que está aqui essa manhã nos visitando, já está aqui há mais tempo, o que te atrai a uma igreja, o que te atrai ao corpo de Cristo, é a presença do Espírito Santo de Deus. E automaticamente, ao sermos atraídos por essa presença, nós temos que começar a entender que essa pessoa que está ao meu lado, ela é importante para mim. E eu vou contar um testemunho para vocês que me fez chorar. Eu conversava com o irmão Lucas ontem, marido da Alana, esse rapaz bonito aqui, meu amigo, pessoa querida aqui. Eu conversava com ele ao final do culto de ontem, e o Espírito Santo falou uma coisa muito forte no meu coração. Quando o seu corpo está doente, você já observou que todo o seu corpo manda recursos para aquela parte que precisa de atenção? O seu corpo você chega a ficar fraco às vezes. Quando você está resfriado, o sistema respiratório, o seu está lutando contra uma gripe, você chega a ficar fraco, porque o seu corpo inteiro está corroborando para destruir aquele vírus, ou aquela bactéria, ou aquele problema. Amém? Quando eu estive em Magé, eu estava vendo
Eu não entendi, eu perguntei para o pastor depois. Começou uma oração e eu vi que a igreja inteira, durante a intercessão, né, centrou numa pessoa. Aí tinha um grupo de 3, de 4, mas tinha um irmão que tinha 30 pessoas ao redor dele. Eu falei, o que é isso? Mais tarde eu descobri, é o irmão que está passando por câncer. Então aquilo despertou no meu coração uma urgência, que como o corpo de Cristo, nós temos que concentrar a nossa energia naqueles que precisam, na oração, na intercessão, porque a igreja não é sobre coisas, não é sobre benefícios, não é sobre o que Deus pode me dar, mas é sobre pessoas, almas. Deus morreu por pessoas, Deus não morreu para você ficar rico. Jesus não foi à cruz do Calvário para você ter carro zero, apesar de que Ele é bom, generoso e pode te dar essas coisas, mas Ele está aqui para que vidas sejam salvas, e isso despertou uma urgência, porque eu nunca vi tanta gente junta, chorando, se abraçando, intercedendo. Eles sabiam qual eram as lutas um dos outros. Nós temos que saber quais são as lutas um dos outros aqui, senão nós não seremos corpo de Cristo, porque quando eu estou com dor de cabeça, o meu corpo inteiro sabe que eu estou com dor de cabeça. Se você, quem aqui já levantou a tampa do dedão? Dói? Nossa. Seu corpo inteiro soa, a sua garganta grita, os seus olhos lacrimejam, né? E você soa frio, aquilo ali é uma dor horrível. Quem aqui usou metiolate das antigas? Vocês não sabem o que é isso, vocês não sabem, não. Você escondia o machucado da sua mãe para ela não ver o machucado. Uma vez eu lembro, anos 80, quem assistia luta livre na televisão? Luta livre. Eu e o Leandro fomos brincar de luta livre em casa. De repente, o Leandro ameaçou um soco, eu botei o pé para trás, não tinha mais, ele usou a cama da minha mãe de ringue, né? Meu Deus do céu, eu sei como eu estou vivo até hoje, mas caí para trás, minha cabeça rachou de fora a fora. Anestesia, o médico me pegou pelo pescoço, sabão de coco, agulha, e o machucado no braço, metiolate quando saiu de casa, já estava com metiolate. Você gritava, você chorava, né? Pedia para a mãe não ver aquele. Então, nós precisamos entender, o nosso corpo inteiro pode ser a coisa mais simples, mas ele precisa proteger, amar, guardar. Entenda bem, eu aprendi isso com um pastor. Você tem uma luta, conte uma coisa leve, antes de você abrir o seu coração para uma pessoa, conte uma coisa leve para aquela pessoa. Descubra se você pode abrir o seu coração para aquela pessoa. Você não tem que dizer tudo o que está acontecendo na sua vida para o seu irmão, não. Chega para ele, irmão, estou passando por uma luta. O que é? Eu só preciso da sua oração. A sua individualidade, as suas particularidades precisam ser respeitadas. A igreja não pode se meter na sua vida, mas a igreja pode orar por você. A igreja pode interceder por você. E hoje, antes de nós chegarmos à mesa do Senhor, eu quero fazer um exercício com você. Me ajuda aqui. Nós vamos fazer um exercício. Me cobre semana, tá? Semana que vem vou trazer mais, por favor. Hoje à noite já vai ter aqui já na mesa. Nós vamos fazer um exercício de procurar. Se você é novo convertido, tudo bem, está chegando agora. Se é novo na nossa igreja, não se estresse com isso. Mas preste atenção. Você que já tem mais de um mês comigo já, eu vou pegar no seu pé, de igreja. Você vai escolher 3 pessoas que não sejam sua esposa, família, amigos, para ser motivo de oração na sua vida. Se quiser orar por mim, pega meu nome no final do culto. Eu vou gostar muito, né? Mas eu quero que nós sejamos instrumento de bênçãos na vida um dos outros. Eu vou criar momentos de oração nos nossos cultos de domingo. Você que foge da oração no começo do culto. Da igreja. Esse é o ponto. Porque entenda bem, você tem sua família, ore por ela, isso é obrigação sua, família, casa. Mas nós temos que entender. E aí é o que eu coloco para você. Veja o versículo 26 para encerrarmos a pregação, hoje tem Santa Ceia. Olha o versículo 26, por favor. Leia para mim. De maneira
De novo, respira, respira. Versículo 26. De maneira... Também é para festejar também. Se seu irmão ganhou uma bênção, glorifica a Deus, a bênção que o seu irmão ganhou. Mas o que me deixou impressionado ao estar naquela igreja foi ver um nível de intimidade que ter 30, 40 pessoas ao redor de uma pessoa chorando por aquele irmão. Aquilo mexeu no meu coração. Porque eu amo você, adoro te ver todo domingo, mas eu não quero te apresentar para você um culto de 1h30, a gente estuda a palavra, faz um louvorzinho legal, é bonitinho, não. A sua vida como cristão é muito mais do que 1h30 de culto. Vamos tirar esse contexto quase católico que a igreja evangélica está se tornando. Na verdade, os católicos estão se tornando mais fervorosos que as igrejas protestantes. E a igreja protestante está invertendo o papel com a igreja católica. Está existindo um movimento de pessoas saindo da igreja evangélica e indo para a igreja católica. Tamanha frieza que a igreja evangélica está se tornando. Está boa no programa, boa no espetáculo, mas fraca de intercessão, fraca de oração, fraca da palavra de Deus. Então eu quero perguntar para você uma coisa bem interessante, para se levar diante da mesa do Senhor. Qual foi a última vez que você chorou por uma luta, enfermidade ou tristeza de uma pessoa que não fosse da sua família ou uma pessoa que você gosta dentro da igreja? Eu vou ser sério para vocês. Existem certos sentimentos que estão chegando no meu coração como pastor que são prerrogativas do cargo, que eu não entendia. Eu não entendo porque eu choro hoje pela irmã Doralice. Eu não entendo porque eu choro pela irmã Patrícia, porque eu choro pelo pastor Edilson. Mas eu tenho chorado constantemente, orado por eles. Eu estou fazendo meu trabalho, de repente eu começo a chorar e eles me vêm à memória e eu começo a ficar preocupado com eles. Porque são pessoas que abriram o coração para mim e me disseram qual era a luta deles. Se você tem luta, conta para o seu pastor. Fala para o seu irmão, conversa com o seu pastor. Eu só posso ser pastor de quem permite que eu seja pastor na sua vida. Se você está com sua vida fechada aí, eu respeito. Nós não somos uma igreja evasiva que fica se metendo na vida dos outros. Mas nós temos que aprender a chorar com os que choram. Ficar felizes com os que ficam felizes. Essa palavra que o bispo Valdo trouxe para mim essa semana mexeu muito no meu coração. Quando o povo de Deus se reúne, a presença de Deus se manifesta de uma forma diferente. Quando a igreja está unida, é por isso que ele fala essa palavra, de 2 ou mais, aqui tem muito mais que 2. Eu quero que em 2026 nós não apenas assistamos um culto, façamos cultos bonitinhos, boas apresentações, temos feito coisas legais, eu gosto do crescimento que a nossa igreja tem tido, mas eu quero que nós sejamos instrumentos de mudança na vida de outras pessoas. Você pode mudar a história de uma família. Você pode mudar gerações. Um homem pregando uma palavra para outro homem, nem para o meu pai, mudou a história da minha família inteira. Um homem analfabeto, gritando e orando no fundo da sua casa, repreendendo todo espírito maligno, salvou uma família de mais de 7 irmãos. Quantos irmãos você tinha? 8 irmãos. Pastores, presbíteros, tudo isso. Foi o que se tornou aquela família inteira. Um homem analfabeto, mas que intercedia todos os dias. Tinha macumbeira, feiticeira, tudo na família. Esses eram os filhos dele. Hoje são pastores, músicos, homens de Deus. Assembleia, Batista, Nova Vida. É isso. Espalhar. Olha quantas igrejas foram abençoadas por um homem gritando na sua casa, repreendendo o diabo, dizendo que só o Senhor é Deus daquela família e daquela casa. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Oh, Deus Santo, Deus poderoso, Pai. Não permita que ao sairmos por aquela porta, oh, Pai,